Vocês vieram de Portugal, nomeadamente de Portugal e Porto. Viemos protestar contra o acordo, ou o suposto acordo que irá acontecer no final desta semana, no COP15, porque achamos que fica muito aquém das expectativas e, como a própria Climate Justice Action disse, queremos mudar o sistema e não queremos as mudanças climáticas. E então decidimos juntar a esta iniciativa e fazer ouvir a nossa voz. Assim, inscrevemos-nos através do website, para sermos voluntárias e também ficarmos numa das instalações que eles organizaram para as pessoas dormirem, para quem não pudesse pagar alojamento. E então foi isso que aconteceu. Ficámos numa fábrica, numa antiga fábrica, que deve ter sido renovada ou recuperada, por assim dizer, e eram várias pessoas, centenas de pessoas nas instalações. Então chegamos sexta-feira ao fim da tarde e procurámos um sítio para ficar. Foi isso que aconteceu, e era um sítio em autogestão, em que havia grupos que cozinhavam para a maioria das pessoas, e havia todas as instalações, pontos de reunião, pontos de encontro de café para relaxo, workshops e tudo mais. Foi isso, ficámos lá 2 noites. Nós participamos na manifestação de ontem, que foi a manifestação que tinha a intenção, que era uma marcha até ao Bella Center, que, da nossa perspectiva, na nossa posição, achamos que foi uma manifestação pacífica, apesar de termos tido conhecimento de que foram presas à volta de 400 pessoas ou mais no final, que iam atrás, iam na cauda, portanto a polícia aproveitou, não é, que iam na cauda, eram 100 mil manifestantes que estavam reunidos, então a polícia aproveitou, apanhou o fim da cauda, separou-os do resto do grupo e pronto, e ficaram retidos durante horas a fio. Aquilo nós ainda voltamos, ainda voltamos para trás, ainda passamos por lá, eles ainda lá estavam. Sim, só mais tarde, quando deixámos o vosso grupo, voltámos para trás para irmos aqui para o Climate Forum e aí estavam a sair os autocarros com as pessoas presas que estavam a ser levadas para a prisão. Mais tarde, depois, ficámos a saber aqui dentro do Climate Forum que ia haver uma manifestação de solidariedade e julgo que essa, sim, foi mais violenta. Os manifestantes não eram muitos, cerca de 2 dezenas, 3 dezenas no máximo, sempre acompanhados de polícia, tanto à frente como na retaguarda e dos lados, sempre acompanhados. Fizemos pela rua fora até, nem sei bem dizer o que era aquilo, chegamos até uma estação uma estação, em que deparámos-nos com um cordão policial fortíssimo mesmo, e os manifestantes simplesmente não conseguiram continuar. Os organizadores que estavam no caminhão disseram que tinha acabado e que nós éramos livres para fazerem o que quiserem. A prisão era ao lado. E a manifestação era uma manifestação de apoio aos prisioneiros, ou seja, nós iríamos cantar, iríamos berrar, iríamos dar aos prisioneiros que lá estavam, saberem que nós estávamos cá fora e que estávamos com eles. E queríamos continuar a lutar pela liberdade deles. O que acontece é que, a partir de uma certa determinada zona junto à estação do metro, havia um cordão policial muito forte, dos lados, lateralmente, aquilo não tinha qualquer tipo de saída. E entretanto já estavam as carrinhas da polícia atrás de nós. 3 filas de carrinhas de polícia, ou seja, não havia mesmo hipóteses, os manifestantes estavam encurralados, houve uma ameaça da polícia de avançar. Sim. Houve manifestantes que fugiram, que foi nessa altura que nós decidimos, inclusive nós, nessa altura que decidimos que devíamos nos ir embora, e quando passamos as 3 fileiras de carrinhas, começaram a sair polícias e começaram a vir atrás de nós, uns na nossa direção, ou seja, para varrer aqueles que tinham fugido da manifestação, e outros a avançarem, a encurralarem ainda mais os que lá ficaram. E foi bastante assustador, digamos assim. E essa aconteceu ontem à noite. Ontem à noite. Exatamente. Hoje havia a iniciativa Hit the Production, que queríamos basicamente fechar o porto de Copenhaga como um símbolo de combate ao sistema comercial, às relações comerciais e a todo o simbolismo que isso tem, o colonialismo dos países do norte em relação aos países do sul. Quando nós chegámos por volta do 12:30, a iniciativa começava ao 12:00, nós chegámos por volta do 12:30, já tinha arrancado a manifestação. Então nós juntámos, ainda tive tempo de tirar algumas fotografias, juntámos a manifestação, sempre rodeada de polícias de uma maneira absurda mesmo, muitas carrinhas atrás, novamente os polícias de lado, sempre a tentarem empurrar-nos, a juntar-nos ao máximo. A certa altura estávamos a fazer uma curva em direção ao Porto e fomos rodeados, barricados completamente pela polícia. As carrinhas juntaram-se todas de maneira a impedir os manifestantes de saírem. Nós tentámos sair, queríamos perguntar aos polícias para sair, fomos impedidas. Não nos deixaram sair. Exato, fomos impedidas de sair e
houve uma espécie de divisão entre a parte da frente da manifestação e a parte de trás. E nós ficámos para trás. Houve uma altura que ficámos de pé por cerca de 15 minutos, 20 minutos talvez no máximo. Pronto, não fomos maltratadas. Havia uma pressão considerável, uma vez que os polícias se iam juntando e sobre nós, cada vez mais, mas não fomos maltratadas. Contudo, outros manifestantes, que um tom mais provocatório, digamos assim, creio que sofreram algumas pressões físicas até. Depois, os polícias mandaram-nos sentar, toda a gente tinha que se sentar, e aí sim, ficámos cerca de 3/4 de hora, por aí, sim. Ficámos. Depois eles até nos forneceram os colchões para nos sentarmos por causa do frio. Não estava muito frio, o chão estava muito gelado, até nos forneceram uns colchõezinhos fininhos, pronto, não era... Sim, isto no grupo da parte de trás da manifestação. No grupo da parte da frente as coisas não foram tão suaves. E depois inclusive chegaram os autocarros em que eles levam as pessoas que vão ser presas, e foi isso que aconteceu. Metade dos manifestantes foram presos, talvez. A parte da frente, sim. A parte da frente foi presa e a parte de trás, depois foi feito um negócio, entre aspas, sim. Acordo com o chefe da polícia, que nos iam revistar à procura de alicates, armas, pudesse facilitar o acesso ao Porto. Que nos iam revistar, que nos iam tirar essas coisas e que tínhamos que sair dali, da área, e não podíamos aparecer lá nas próximas horas. Sim, estávamos proibidos de voltar a pôr lá os pés. Sim, e foi isso que aconteceu. Depois escolheram um a um, nunca fomos em grupos. Eu não fui com ela, por exemplo, fomos separadas. E o polícia encaminhou-nos para outros polícias que estavam por fora do cerco das carrinhas. E pronto, revistaram-nos, dos pés à cabeça, abriram as nossas mochilas, tiraram, viram o que tinham a fazer, depois pediram-nos identificação, mostrei o bilhete de identidade e o polícia preencheu uma ficha com o meu nome, uma data de nascimento, o país de origem, e pronto, depois mandaram-nos embora. Eu acho que falta aqui focar uma coisa, falta focar que num dos lados, que não tinha carrinhas, eram arbustos, estava muita imprensa. E nós manifestantes estávamos a usar uma técnica que era, vez que havia uma repressão física sobre um dos manifestantes, nós gritávamos para a imprensa ir lá filmar, fotografar, exato. E mostrar o que realmente estava a passar. Quando a polícia começou a reparar que os fotógrafos estavam a fazer isso e que estavam a filmar essas situações, expulsaram a imprensa toda do circo. Portanto, eles ainda resistiram, a própria imprensa ainda resistiu Sim, mas empurraram-nos mesmo para fora. Portanto, vocês acham que a imprensa teve um papel importante ao longo destes dias? Sim, poderia se calhar ter mais, não sei, não tenho acompanhado as notícias com franqueza, mas ali foram importantes. Se eles transmitissem a verdadeira mensagem, sim. Se eles transmitirem a verdadeira mensagem, se eles troparem a mensagem... E qual é a verdadeira mensagem? A verdadeira mensagem é que pessoas que estavam ali pacificamente, com um objetivo, e que foram impedidas de continuar de realizar uma manifestação que estava legal. Sim, e que à última hora se tornou ilegal. E que na última hora se tornou ilegal. Foi o motivo que nos deram para impedir a passagem e a continuação da manifestação. Eles não nos deram motivo. Sabemos que na primeira noite que estivemos na fábrica, na noite anterior tinha havido uma rusga lá dentro da polícia e bastantes pessoas também foram presas e ainda não tinham sido libertadas até aquela altura, ou seja, faltava pouco para fazer 24 horas de detenção. E ouvimos alguns, não sabemos se é verdade ou não, sobre as condições das prisões, que não havia aquecimento, que uma jaula dava para muitas pessoas, 20 pessoas, com bancos de madeira ou uma cama só, e pronto, acho que viola os direitos mais básicos de qualquer pessoa que é presa, sem direito a sequer poder fazer chamadas ou saber exatamente porque é que foi preso. Sim, porque na altura em que nós estávamos sentados chegou uma caminhoneta da polícia e nós perguntamos para que era e eles disseram que era para nos levar. Então, mas nós não fizemos nada, então é para vos levar, vocês vão para o mesmo sítio onde foram ontem. Sim. Até disse, sim, puseram-se com essas brincadeiras. Sim. Com que estado de espírito é que voltam para Portugal? Pronto, para próximas lutas. Não havia de ser por causa deste incidente que devíamos desistir. Acho que isto até só ajuda a reforçar o espírito de ativismo e mostrar o quão errado está este sistema. Porque, ao fim e ao cabo, a polícia acaba por ser um instrumento dos governos para reprimir as ações de protesto e chamar a atenção para os verdadeiros problemas. Eu vou com o espírito que isto ainda não acabou. Eu acho que vou com o espírito que isto foi o início. Isto foi o início, se calhar, de uma grande mudança. Agora é continuar. Exato. E vamos ver. Qual é essa grande mudança? A grande mudança, uma mudança do sistema, aquilo que nós temos gritado sempre em todas as manifestações,
not climate change, system change. E é isso que nós temos lutado sempre, tanto no nosso país como hoje, como agora, como nestes dias em Copenhaga, e temos visto que os movimentos estão a crescer, as pessoas estão a abrir, estão a se consciencializar, e agora o problema maior é o problema ambiental. Acho que pode ter aberto os olhos a muita gente, porque está a afetar o mundo inteiro, e agora sim o mundo está a ter uma percepção da realidade e do perigo do capitalismo, sem medo. Obrigada.